chefe do cartório eleitoral de Canarana, Fernando Vinícius Souza Rodrigues, convocou a imprensa local para prestar esclarecimentos sobre os números de atendimentos realizados e a elevação surpreendente do município de Canarana no ranking de eleitores adimplentes. Durante a coletiva, Fernando destacou que Canarana já ultrapassou os 95% de eleitores cadastrados biometricamente. Hoje eu convoquei a imprensa, graças a vocês e sempre o apoio de vocês, a gente tem esse espaço onde a gente pode prestar contas sobre o atendimento eleitoral. Queria primeiramente dizer que em 2 meses, simplesmente entre julho e agosto, seja pelo Programa Habitacional da Prefeitura de Canarana, seja pelo mutirão, atendemos mais de 1.700 pessoas em apenas 2 meses. Esse é um número expressivo, nunca antes alcançado por esse município. Então é um feito para se comemorar, mas um feito também para repensar sobre todos os achados que a gente encontrou nesse tanto de atendimentos. Primeiro, queria abrir aqui a discussão por um fato. Muita documentação com o nome errado, muito título com dados equivocados. Hoje eu vejo um déficit enorme nessas questões, pessoas vindo ao cartório porque o CPF foi suspenso. Isso não é mito. Vieram 3 senhoras querendo pegar o benefício do INSS e não conseguiram por falta de biometria. Então temos ainda um número grave e as pessoas às vezes não se dão conta, acham novamente que o título eleitoral é mais só um documento para votar. Não é mais esse documento. O título eleitoral é um documento de porta de entrada para todos os outros serviços públicos. Então, reitero a importância de se fazer o título e estar com o título eleitoral regularizado. E quando eu falo regularizado, não é somente ter votado as eleições, ter feito a biometria, é estar com os dados corretos no cadastro eleitoral. 1 vírgula, 1 acento que a pessoa coloca errado, a Receita pode suspender o CPF da pessoa. Por isso, dado essa importância, eu fiz questão de convocar para avisar a população de Canarana, Ribeirão Cascalheira, todos que estão ouvindo, sobre a importância de não somente regularizar, mas de acertar os seus dados. A mulher, quando casa, geralmente, coloca o nome, troca o nome, separa, tira o nome. É preciso prestar atenção porque é necessário a mudança em todos os documentos. Todos. Ficar um documento sem, a Receita faz o batimento e pode suspender o CPF. Então, a gente fala desses quase 2.000 atendimentos, mas no sentido que a gente teve muito aprendizado, de como existem dados errados, como faltam dados para se atualizar, pessoas que sem nenhum documento em seu nome, coisas gravíssimas, enfim. Então foram situações assim que realmente é um aprendizado para a gente se levar, mas ao mesmo tempo é a criação de uma base de dados extremamente poderosa para a cidade de Canarana. Hoje a gente sabe muitas pessoas de onde vêm, quem são, a biometria, a foto. Ou seja, hoje a gente tem um cadastro efetivo. Fernando, com relação à questão de nomes errados, como o senhor mesmo citou, existem muitas situações em que os próprios cartórios erram a escrita do nome, principalmente sobrenomes estrangeiros. No meu caso também, como já aconteceu.
Para quem pesa a responsabilidade, caso isso aconteça e o cidadão, na sua falta de informação, sendo cidadão leigo, às vezes não verifica, a quem pesa a responsabilidade de um documento feito errado? Na verdade, o título eleitoral, ele deriva sempre de um outro. A escala de documentação começa com o RG, o Registro Geral. Então, assim, a gente pega para fazer o título eleitoral das informações que contém no registro, no RG. Então, a maioria dos problemas, a gente não está se furtando, nossa responsabilidade vem do RG, lá do início. E o RG errado contamina todos os outros documentos que dali derivam, CNH, CPF, o título eleitoral. Por isso, é muito importante prestar atenção no RG, porque um dado errado no título eleitoral, você rapidamente arruma, né, no RG, arruma no próprio cartório eleitoral. Um RG com documento errado é um pouquinho mais complicado, vocês sabem a fila que hoje está para fazer o novo RG, então isso é algo muito importante. E também as pessoas se organizarem nesse sentido. O que a gente mais viu em relação, né, às mulheres pela cultura, né, de se colocar o nome de casado, é que você vê cada documento com um nome diferente, né, e realmente você não consegue identificar que aquela é aquela pessoa. Então isso é um problema bastante grave. Geralmente quem fez, o responsável é quem fez o erro, né, se vai se verificar, se investigar para chegar a quem cometeu esse erro e se houve prejuízo. Se houve prejuízos materiais financeiros, cabe a ação judicial. Fernando, estamos aqui, conforme o seu boletim emitido aqui pelo cartório eleitoral, estamos com um boletim mostrando aqui que Araguaína está com 100% da biometria concluída, Canarana com 95%. E temos aqui também o município que está na lanterna desse ranking, que é Confresa, com apenas 39%. O que está vendo, por que está vendo essa grande diferença? Muito boa pergunta, Alemão. Primeiramente, a gente está muito feliz. Há um ano atrás, a gente estava com 86% das pessoas da população de Canarana com a biometria realizada. Hoje chegamos a 95% e a cada vez que chega no topo é mais difícil de você encontrar aquele eleitor, que é um eleitor que hoje mudou para fazer faculdade, um eleitor que já não mora aqui, que o telefone não está mais atualizado, você não consegue mais contato, então tem essa dificuldade imensa, né, de encontrar esses eleitores. Confresa é um município relativamente novo, né, por isso, esse número gigantesco de pessoas sem biometria. E também há uma questão que há de se colocar nisso aí, são os municípios que passaram por revisão biométrica, obrigatório, como Canarana. Porque quando você faz a revisão biométrica obrigatória, quem não comparece tem um título cancelado automaticamente. Então você chega a 100% ali, né? E aí começa o efeito cascata de outros danos. E aí Confresa, aí que vem o erro da subnotificação de óbitos, porque os municípios onde não tiveram revisão biométrica, você encontra eleitores com 120, 130 anos, cadastrados como regulares ainda, sendo que já estão em óbito, né? Então a revisão biométrica, ela sana várias dessas questões, né? Mas hoje o regramento para se fazer uma revisão biométrica, ele é muito mais complicado porque demanda recursos, ele é bastante é uma logística bastante complexa. Então hoje o TSE tem se admitido muito pouco a revisão. Feito essa conjectura, o desembargador Marcos Machado, TRE Mato Grosso, instituiu o plano biometria 98%. A gente tem essa meta até final de 2025, né, para a gente alcançar. E o modo que a gente tem de trabalhar, infelizmente, é manual. É pegar a lista dos eleitores sem biometria e fazer ligação e entrar em contato. Mas a gente muitas vezes esbarra no número desatualizado, num eleitor que mudou de endereço? Que mudou de endereço, e muitos que também não se importam.
perguntam se terá alguma consequência, a gente fala da possibilidade, porque não é uma certeza, mas uma possibilidade de se ter o título cancelado, suspenso pelo CPF, a pessoa simplesmente ainda tem essa cultura de achar que é simplesmente um documento para o voto e que não tem importância, e a pessoa acaba não exercendo a cidadania e aí deixa a gente nesses números tão ruins. Fernando, com relação à questão das multas que são aplicadas para os cidadãos que continuam nessa situação de irregularidade, essas multas de repente não assustam? São valores altos ou de repente vai acabar espantando ainda mais ou que já está na situação irregular? Infelizmente as multas são de um valor irrisório, né? A multa por não votar é R$ 3,50 por turno de eleição, né? É um valor extremamente baixo. Inclusive a multa para o mesário faltoso também não é tão alta assim, mas é um valor que no Brasil, na jurisdição do Brasil, os municípios, eu sempre apresento esses dados aos eleitores, principalmente aqueles que dizem não gostar de eleição, de não gostar de política, né? Que esse dinheiro, todo esse dinheiro arrecadado vai diretamente ao fundo partidário para financiar os partidos. Fernando, quanto é esse dinheiro hoje? Esse dinheiro hoje é mais ou menos entre 4 e 5 milhões por mês. Ele é mensalmente distribuído. E quem ganha, como é feita a distribuição? Pelo maior colégio eleitoral na Câmara dos Deputados. Para você ter uma ideia, ao mês passado o PL teve dessa parte 1.100.000, 1.300.000 e o PT teve 1.100.000 por mês desse dinheiro, somente dessas multas. Então a pessoa que diz não gostar de eleição e fala que prefere pagar a multa, está financiando o sistema político. Fizemos um mutirão que nunca tinha sido aprovado, porque o mutirão em cidade que é sede de zona geralmente não é aprovado, mas a gente conseguiu a aprovação de forma excepcional porque elaboramos uma estratégia onde pegaríamos as aldeias indígenas do Xingu, que fazem parte da jurisdição de Canarana, as 3 aldeias do Xingu, mais as 16 aldeias dos Chavantes e mais os alunos das escolas que estavam em idade de fazer o primeiro título. Então a gente trabalhou da seguinte maneira: a gente organizou para que, juntamente com a prefeitura e o acordo de cooperação técnica, que a prefeitura foi uma companheira essencial nesse quesito de disponibilizar ônibus para buscar esses eleitores indígenas, para a gente fazer no primeiro dia o atendimento a esses eleitores. No segundo dia, em palestras convocatórias e alinhamento com os diretores de escola, a gente conseguiu acordar de eles levarem os alunos para fazer o primeiro título. Foi um dia de bastante alegria, assim, a gente fica bastante feliz de explicar a importância da cidadania, do primeiro voto, enfim, do primeiro título. E o terceiro dia a gente focou nos eleitores que realmente ainda constam sem biometria e que ainda não vieram fazer, com a participação, inclusive o apoio do prefeito Wilson Biglini para tanto. A princípio, fizemos 408 atendimentos em 3 dias. Pode parecer pouco para um ônibus da Justiça Eleitoral, a GEM, como a gente fala, mas lembrando que a gente já tinha atendido há um mês e pouco mais de 1.200 pessoas. Então, é um número extremamente expressivo, com 134 indígenas atendidos. A gente ficou bastante feliz com esses números e esperamos fazer mais ações ainda até o fim do ano, né? Ações inclusivas, ações de depuração do cadastro eleitoral e que as pessoas se conscientizem da importância que é regularizar o título eleitoral.
porque depois que é suspenso, e eu pude ver isso pessoalmente, é muito triste porque é uma situação bastante complexa para se arrumar. E uma novidade, eu deixei por último, é que foi aprovado agora há pouco, tem uns 15 dias, um provimento que veio da Corregedoria do TSE e regulamentado pela Corregedoria do TRE Mato Grosso. Temos autorização para fazer atendimento externo a pessoas enfermas, pessoas que não conseguem se locomover, pessoas com algum tipo de restrição no andamento. Basta marcar, fazer um requerimento, marcar, e a gente irá na casa da pessoa para atender. Levaremos toda a estrutura da Justiça Eleitoral. É mais um caminho, é mais uma ferramenta de inclusão àquelas pessoas que estão acamadas, que não podem, não conseguem vir ao cartório eleitoral. Isso é um motivo de grande alegria, pois até pouco tempo não podia, não é porque a gente não queria ou porque era má vontade, é porque os sistemas estão interligados de forma que somente a internet daqui conseguia fazer esse atendimento, né? E as máquinas são grandes, são, enfim, enormes. Hoje a gente consegue ir com notebook, com a parte da biometria para realizar e atendimento, e em relação à internet a gente consegue conectar via VPN, a gente consegue configurar essa internet. Então, mais uma vez, pessoa, você cidadão que está acamado, que tem um parente acamado, pode vir ao cartório solicitar esse requerimento para atendimento. A gente irá com o maior prazer atender essas pessoas que hoje não têm condições de andar, não têm condições de se locomover. Então, é mais uma ação que a gente fica bastante até emocionado em relação à inclusão do atendimento eleitoral a todas as pessoas, em todas as idades, em todas as situações. Fernando, só para concluir, diante dessa flexibilização do TRE Mato Grosso de ir de encontro ao eleitor, inclusive o acamado, como é que fica a situação para vocês? Como o nosso estado de Mato Grosso é um estado praticamente voltado para o agro, temos fazendas que têm um grande número de funcionários. Muitas pessoas vivem nas fazendas e nem sequer tiram o tempo para sair de lá e vir à cidade regularizar sua situação. Vocês atribuem a culpa ao próprio cidadão ou ao proprietário da fazenda que às vezes não libera o cidadão para buscar a sua regularização? Ou vocês vão de encontro até as fazendas? Eu não vou entrar no mérito de quem é a culpa, do que acontece, mas você disse algo muito importante. Ao liberar esse atendimento externo, acontecerá algo muito importante. Poderemos atender em qualquer local, poderemos ir nos distritos, nas fazendas. O que vocês sabem é que a Justiça Eleitoral não dispõe de ônibus, não dispõe de carros, a gente não tem condição. Então, todo o nosso atendimento, e isso já foi conversado, já foi repassado à prefeitura, e eles ficaram bastante entusiasmados com a ideia de, em continuidade à nossa parceria, nosso acordo de cooperação, fazer estratégias de atender nos distritos, nas fazendas, nos locais onde as pessoas não têm condições de vir aqui. Então, essa vai ser uma ação que eu tenho certeza que vai englobar vários eleitores que hoje estão afastados por não conseguirem vir, por ter dificuldade financeira, ter dificuldade de locomoção, ter dificuldade da questão de estar longe. Então, estamos abertos. Já me pronunciei em relação ao Vilsim, à secretaria, que estamos à disposição para a marcação de novos mutirões nesse sentido, né? Precisaremos somente de uma locomoção para nos levar a uma organização para a gente atender em qualquer distrito da jurisdição de Canarana, em qualquer local que tenha uma internet básica que for, a gente vai atender.